Queria convidar o engenheiro Márcio Ricardo. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ele atua há mais de 20 anos no mercado da construção civil, com foco em impermeabilização e recuperação estrutural. Atualmente trabalha como consultor técnico e especialista em produtos e soluções nessas áreas. Ele vai apresentar para a gente a palestra Desafios para impermeabilização de piscinas elevadas e lajes de decks com membranas de poliuretano. Bem-vindo, Ricardo. Hoje nós vimos aí vários temas, né, focando essa parte de membrana de poliuretano. Então aqui foi um desafio, é uma obra recente, nem acabou essa obra, tá? Essa obra ainda está em execução e eu vou falar um pouco sobre essa obra. Tá? Falando da obra, é uma obra que fica em São Paulo, Guarulhos, é um edifício residencial, tá? E foi adotado o sistema da Viapol VIT Polieco Piscina, para áreas de piscina, e foi adotado para a área de deck e áreas de tráfego de pessoas e tráfego veicular, o sistema VUL. O aplicador foi FNS, né, São Paulo, área total de piscina 172 metros quadrados e deck 292. Não é uma obra grande, mas é uma obra que a gente consegue ter ali uma menção, um desafio, né, ou então você conseguir compreender, né, as áreas que eu posso utilizar o sistema de poliuretano. Porque é um sistema muito versátil, né? A gente viu aqui várias situações de aplicação do sistema de poliuretano, e aqui eu vou tentar mostrar o sistema poliuretano adotado em piscinas, áreas de tráfego de pessoas e áreas de tráfego veicular. Falando de desafios, quando a gente fala de poliuretano, a gente sai do tradicional, manta asfáltica, outros tipos de sistema. E é um sistema ali que a gente aplica moldado em loco, né, uma aplicação, entre aspas, o pessoal fala que é fácil, mas o termo fácil eu não acho muito legal, porque às vezes quando a pessoa fala que é fácil, você se entende que eu vou fazer de qualquer jeito. Não, tem muitos detalhes, né, então dependendo do sistema, dependendo da necessidade, é necessário treinamento, uma empresa especializada, capacitada, mas quando a gente fala de poliuretano, ele entra como uma solução, ou uma área que eu não tenho cota. Às vezes, a gente falou muito de projeto, às vezes eu tenho uma área que, ou por falta de projeto, ou por erro, ou por algum motivo, eu vou colocar manta, mas eu não tenho cota. E aí, eu entro como opção a membrana de poliuretano. Quando eu falo que eu não tenho cota, tem a questão também do sobrepeso, né? Então, às vezes, se você projeta já uma membrana de poliuretano, até pela essa questão do peso que você vai diminuir na sua obra, você pode, às vezes, aumentar o andar do seu edifício por conta dessa necessidade, ou quando você projeta, né? Isso projetado lá do início. Porém, às vezes quando você tem um erro de projeto, entra com uma solução, com uma escapatória, para você sair do problema que você está. Tá? Questão de sobrepeso, questão de fácil aplicação, mas visando o que eu comentei, tá? E nessa obra foi mais essas questões, né? Porque aí eu não preciso de proteção mecânica, ou preciso. Isso vai ficar claro aqui, porque nas áreas de piscina, eu venho com um revestimento que entra com uma proteção mecânica. Áreas de tráfego de pedestres, também eu entro com revestimento. E áreas de tráfego veicular, eu já deixo ele exposto. E aí você vê a versatilidade do sistema de poliuretano, né, que é um sistema, quando você fala do PU, né, você tem toda a base química, né, o isocianato, poliol, você pode ter poliuretanos híbridos, né, poliuretano com asfalto, poliuretano com acrílico, poliuretano monocomponente, bicomponente, então vários tipos de poliuretano. Aqui a gente vai falar de um poliuretano específico, que seria para piscina e para áreas trafegáveis, e aí você, sabendo dessas características, eu consigo aplicar em diversas situações. Tá? Essa é a obra, tá? Então essa obra, aí você tem um sistema que é de laje de cubetas. Outra coisa muito importante, né? Porque às vezes você tem um produto bom, mas você não tem um bom entendimento da obra. Vamos falar de laje, estou falando de laje. Eu posso ter uma laje alveolar, uma laje two-deck, uma laje maciça, uma laje de várias formas. E cada tipo de laje ela vai ter um tipo de solicitação, um tipo de movimentação. Se eu pego uma laje alveolar, que pode ser protendida, uma laje tradicional, eu trabalho normalmente em grandes vãos, onde esses grandes vãos eu tenho uma capa de concreto. De quanto é essa capa de concreto? Ela vai estar armada? Ela vai estar armada com aço, vai estar armada com fibras. Então, assim, por conta das características, eu também consigo indicar o sistema, no caso
que a gente está falando de sistema de poliuretano, e o sistema que eu vou indicar, eu consigo também viabilizar ou ver se eu preciso ter um reforço a mais ou não, né? Porque eu tenho plástico, eu tenho juntas de movimentação, junta de dessolidarização, junta de encontro, junta de dilatação, que é a temível por todos. Então, quando você vai montar o sistema, né, aqui eu vou falar um pouquinho, né, então a obra você vê que é uma obra pequena, mas só que a gente consegue abordar tudo isso, né, nessa situação. Então, seriam duas torres, entre essas duas torres eu tenho uma junta de dilatação, e aí, quando eu tenho um sistema de poliuretano, o que eu vou adotar na junta de dilatação? Ou que eu vou adotar, ou que é mais seguro. Tá? E aí eu preciso de um bom desempenho, né? Porque as áreas elas precisam estar ali em harmonia, precisa funcionar. Né? Diferente de qualquer método construtivo, se eu faço uma parede de alvenaria, eu fiz um reboco, às vezes a parede está torta, mas eu tiro no reboco e depois está tudo certo. A impermeabilização não, tem que estar tudo certo desde o início, tem que ser 100%, porque se tiver 99%, esse 1% vai vazar. E aí a escolha do sistema, né? Então, o sistema escolhido foi o Vitpolieco piscina, para áreas de piscina, e o sistema Vulcan para áreas transitáveis. Vantagens. Eu já falei de várias vantagens, mas eu vou focar novamente, né? Então, a gente fala da menor espessura. Né? Tudo isso, é legal que a gente fala de todas essas vantagens do poliuretano, que ele pode proporcionar, ele vai proporcionar estanqueidade, resistência mecânica abrasiva, resistência química, e tudo isso com uma membrana com baixa espessura. Tá? Alta flexibilidade, né? Quando você fala de alongamento, flexibilidade, é um produto ali que surpreende. Tá? A aplicação contínua e sem emendas, porque até mesmo por conta da aderência dele, quando você tem a transição, eu tenho uma área muito grande, eu vou começar daqui, vai ter uma área ali que eu vou ter que fazer uma logística para começar e terminar. Então, normalmente se faz ali uma sobreposição entre camadas, mas também a gente sabe que o poliuretano ele tem ótima aderência em diversos tipos de substrato, concreto, argamassa, metal, tá? Possibilidade de assentamento direto, tá? E maior durabilidade e resistência química. E fácil manutenção. Né? Quem já trocou o pneu de uma bicicleta sabe fazer a manutenção, porque é uma área de reparo, tem uma área ali, vou fazer delimitar a área, vou fazer um lixamento e vou recompor a área. A manutenção do poliuretano é muito fácil. E aí, quando a gente fala de preparo de base, né? Se a gente fala de preparo de base, é a base da impermeabilização. Quando a gente fala de base de impermeabilização, a gente tem as normas. NBR 9575, projeto, NBR 9574, execução. E aí, o base da impermeabilização. A base tem que estar firme, coesa, seca, isenta de pó, tudo isso todo mundo sabe. Né? E aí, a gente precisa partir desse segmento. E falando desse segmento, quando você pega a estrutura de concreto, no caso ali, eu tenho uma área de tráfego veicular e a piscina, estrutura de concreto. Tá? Na estrutura de concreto, normalmente se usa formas metálicas ou madeira ou o que seja, e aí eu também posso usar o desmoldante. Né? O desmoldante ele vai ter a serventia ali inicial para ter o meu concreto bonito, todo bonitinho ali, né, perfeitinho, porém, quando eu faço a remoção dessa forma, eu vou ter uma base selada. Então, o preparo de base garante que você tem que ter uma rugosidade específica. Né? Daqui a pouco a gente vai falar dos perfis lá do CSP, mas quando eu falo de rugosidade, eu tenho que lixar o concreto. Sendo uma base nova ou uma base velha, eu preciso lixar. Não adianta. Às vezes o cara fala, não, eu vou fazer o concreto ali e o concreto já está bom. Tem que lixar. Se a base é nova, principalmente no piso. Eu fiz o piso. Fiz lá, vim com bambolê para alisar, para deixar ele bonitinho. Porém, quando eu vou alisar o concreto, o que vai acontecer? Exudação. A água sobe para criar aquela camada lisa bonita. Essa exudação vai proporcionar lá, quando a gente vê lá atrás, lá, quando a gente fala do fator água-cimento, né, e etc., quanto mais água, menos resistência. Então, o que eu preciso? Quando eu faço esse acabamento, essa base superficial vai ficar com baixa resistência e eu preciso lixar. Eu tenho que garantir que essa base tem uma boa resistência, principalmente falando em áreas de tráfego veicular. Tá? Então, todo esse tratamento do concreto, preciso lixar, sendo base nova ou base velha. Tá? Ou para tirar desmoldante, ou para chegar
rugosidade ideal ou para criar uma resistência superficial ideal. E aqui, quando a gente fala já da aplicação, né, o Vitpolieco, que é um produto bicomponente, A e B, tá? E aí você faz a mistura do A, faz a mistura do B, mistura os dois e faz a aplicação com um rolo, tá? Tem as informações do tempo de trabalhabilidade, isso é importante. Quando a gente fala de tempo de trabalhabilidade, todo fabricante fala da mistura. Até na mistura a gente precisa se atentar. Porque quando você pega um misturador, o ideal é você usar um misturador, uma hélice acoplada com rotação. Porque quando você põe rotação, se o cara está com uma furadeira ali sem... Né, a furadeira está igual não tem controle nenhum. Velocidade, energia, calor. Então, a partir do momento que você não tem controle de rotação, você joga calor nessa mistura. E aí você acaba baixando o quê? O pot life. Se eu tenho 40 minutos, principalmente esses produtos mais nobres, epóxi, poliuretano, se eu faço uma homogeneização sem controle, eu jogo energia, jogo calor na mistura e vou baixar o pot life. O pot life que era de 40 vem para 20. Aí depois a culpa é do fabricante. Mais uma. E aí a mistura, tá? A aplicação foi feita primeiro o primer, né? Quando a gente fala de primer, o primer ele sempre vai ter aquela função de melhorar a aderência e selar o substrato. É a mesma coisa quando você vai fazer uma pintura, fiz uma pintura ali, minha parede está toda uniforme, né? Toda diferenciada ali, eu venho com o primer, ele vai deixar tudo uniforme, igualar tudo. A função do primer também é essa. Ele vai ajudar na aderência, mas também deixar o piso todo uniforme, igualar todo o piso. Tá? Até para, no consumo depois do material, você ter um consumo mais assertivo. Tá? Feito a aplicação do primer, depois vem a aplicação do Vitpolieco e uma aspersão de agregado. Como a piscina vai vir um revestimento, você faz essa aspersão de agregado após a última demão, para criar essa rugosidade suficiente para você ver o tipo de revestimento. Tá? Quando a gente fala de revestimento direto na membrana, só tem que se atentar um tipo de revestimento, com o peso do revestimento, porque a gravidade está contra. A gravidade contra, se você pegar placas enormes, direto no revestimento, você pode correr o risco, né? Não só o tamanho da placa, mas também a junta. Então, assim, se atentar sempre com o tamanho da placa, o peso da placa, tá? Se for necessário, eu tenho placas maiores, pesadas, aí eu venho com a proteção. Nesse caso, como foi pastilhas, foram placas inferiores, menores que 30 por 30, aí você pode vir com um assentamento do revestimento direto. Se for acima disso, é se repensar na questão do tipo de junta e no peso dessas placas. Aqui é um vídeo dessa área. Essa área ela não terminou. Ainda eu liguei ontem para o aplicador e ele está fazendo aí nessa área. Fala, Naldo, uma ótima tarde para você, tudo bem? As piscinas já estão sendo revestidas. Aqui é o trecho que você fez na impermeabilização para mim. Ali já estamos assentando as bordas. Vamos dar a piscina grande. Tá ficando legal. Ali já tá texturada. Olha aí. No vídeo foi possível ver a área de piscina, mas não só, opa, calma, né? Não só a área de piscina, mas só que tem as duas torres, então tem a piscina, tem a área de deck, e depois da área de deck tem a área de estacionamento, que no caso não estava pronta ainda, mas o desafio está aqui. Falando do Vitpolieco piscina, aqui é aquele descritivo da ficha técnica, né, que é importante a gente algumas informações sobre embalagens, vantagens novamente, né? Então o foco aqui são as dificuldades, mas também as vantagens. Tá? E aí a gente passa para a aplicação do sistema Vulcan, que aí entra a questão da rugosidade também. Mas a rugosidade do piso, e dependendo do tráfego, né, você tem aquele
não o diferencial, mas você precisa se atentar ainda mais pelo tipo de tráfego, pelo tipo de solicitação. A gente está falando de veículos, né? Uma coisa mais pesada. Então, a gente tem um padrão, que é o CSP, né? O CSP que mede a condição do perfil de concreto. Você vai ter uma escala de 1 a 9, sendo que a escala 1 é o mais polido, né? O liso, e o 9 é um fresado. E, normalmente, para o poliuretano, a gente sempre vai usar esse padrão de 3 a 4, porque ele também está relacionado à espessura do revestimento, né? Ah, por que 3 e 4? Pela espessura do revestimento também que você vai usar. A gente falou de uretano, né? Se você pega o uretano, você vai lá para cima. Você tem que ter uma base muito fresada por conta da espessura do revestimento e também pela característica do material. Então, a gente pede um CSP entre 3 e 4, tá? Esse CSP, como que eu posso chegar nesse CSP no piso? Tá? Eu posso vir com uma politriz, né, com uma ferramenta adequada. Eu posso vir com a politriz manual, né, normalmente com disco adiamantado, mas eu preciso sempre passar essa referência de rugosidade. Porque às vezes você fala assim, ó, tem que estar rugoso. O que é rugoso para você, para você, para você? Então, por isso que a gente dá o padrão CSP. E como você vai chegar? Depende também do piso, a dureza do concreto, características do concreto. Às vezes você pega uma ferramenta, não é aquela... Porque não tem padrão. Às vezes fala assim, ah, eu uso só a pedra tal. Não, não tem padrão. Dependendo do piso, da dureza do piso, até o peso da máquina, né? A gente falou aí de poliureia, né? Mas foi uma aplicação do poliuretano sobre a poliureia. Não, poliuretano foi. Teve uma obra que a gente removeu a poliureia. E aí, imagina, a gente pegou uma máquina, a gente tirou a poliureia e já deixou o piso numa rugosidade ideal. Mas para fazer isso, eu precisava de peso. A gente estava usando uma máquina pequena, ela só sambava em cima do revestimento. E não fazia nada. A gente pegou uma máquina de 500 kg, com uma ferramenta ideal, ela já tirava a poliureia e já deixava o concreto numa condição bacana. Tá? Então, como eu vou deixar o concreto, tem que ver a condição de cada tipo de concreto. E aí é sempre bom usar os tipos de ferramentas com aspirador acoplado, né? Porque a gente fala de pó, o pó vai subir. Se o pó subir daqui, ele vai contaminar a área que você está aplicando, ou então, imagina você, teve uma obra que nós fizemos, que era já uma pintura de epóxi. O cara estava lixando, todo o pó foi para as luminárias. E quem que custeou essa limpeza? Aí foi uma briga tremenda aí, tá? Aplicações para o sistema Vulcan, né? A gente tem lá as ferramentas adequadas. Quando a gente fala de aplicação de material, envolve um monte de coisa, inclusive a ferramenta ideal, tá? Falando do sistema, então, o sistema Vulcan, nós temos o primer, que é o primer 171, que é monocomponente. Temos a camada Vulcan 350. Temos o Vulcan 345, tá? Cada um vai ter uma função. O primer, aderência. O 350, que é a camada mais importante, quando a gente falou do VIT Polieco, é um produto só, né? Quando a gente fala do sistema Vulcan, é um sistema. E cada produto vai ter uma função. Então, 171, o primer, a aderência e selar o substrato. 350, se pegar as características do 350, é possível ver que a camada impermeabilizante ela tem um alongamento maior, ela tem um teor de sólidos maior, então é um produto mais nobre. E quando a gente viu lá as ferramentas, né, então, normalmente essa camada ela é aplicada com rodo dentado. Aquele rodo que parece uma desempenadeira, a função desse rodo é justamente deixar material. Porque não adianta eu ter um produto flexível e esse produto flexível não ter espessura. Porque espessura, se eu não tiver espessura, como que vai, né, trabalhar? Então, não tem como. Então, eu preciso também associar. Quando eu falei lá atrás da faça aplicação, mas você vê por aí, é muito detalhe. E se eu não adotar, e se eu não respeitar esses detalhes, vai dar ruim, tá? Então, o 350 eu considero a camada mais importante, por ser a camada impermeável, que precisa de espessura, eu preciso de um controle maior, tá? O 345. Quando a gente fala de 345, né, não é todos os concorrentes da Viapol que tem essa camada, tá? Mas quando a gente fala de poliuretano,
A Viapol, ela sempre teve essa preocupação de focar área por área, fazer um estudo área por área, né? Tanto que, assim, tem muitos produtos que a gente vê, o produto faz tudo. Pode até fazer, mas eu não acredito muito, né? Pensando no engenheiro que sabe tudo. Não sabe nada. Então, indo por esse lado, né, a gente vê aqui todo mundo aqui em busca de conhecimento e especialização. Então, o cara sempre vai se destacar onde ele se especializa. E eu vejo isso na questão de produto também. Então, quando você pega vários produtos, mas eu tenho uma área que eu vou ter um produto que vai servir, de fato, para resolver aquele problema, né? Porque, às vezes, pega um produto que fala, não, ele serve para tudo, é meio complicado. A função do 345 é justamente, se eu tenho uma área de tráfego veicular, essa área de tráfego veicular, eu tenho uma camada impermeável que é flexível. Mas um material flexível, ele não tem resistência mecânica abrasiva suficiente, dependendo da situação, para suportar uma tração de pneu. Então, essa camada é uma camada que nós função dessa camada? A função dessa camada é proporcionar uma resistência mecânica, resistência abrasiva, uma resistência a puncionamento, né, no caso de um tráfego mais pesado. Então, essa camada, eu venho com ela por cima da camada impermeabilizante, para eu não mexer na camada impermeabilizante, porque se a camada impermeabilizante é flexível, eu quero rugosidade, eu quero resistência mecânica, eu vou jogar agregado nela. A camada que é flexível vai enrijecer. Então a gente deixa a nossa camada flexível quietinha e joga a camada, e entra com a camada 345 para me proporcionar uma resistência abrasiva mecânica, adicionando o tipo de agregado, que pode ser o agregado 30 ou o agregado 20. Tá? Então essa é a função da camada 345, é o que eu chamo de camada de desgaste ou camada intermediária. Vulcan 346. O Vulcan 346 é a nossa camada que nós chamamos de top coat, que é o poliuretano. Eu falei das características do poliuretano. Esse poliuretano é o poliuretano alifático, que vai proteger o sistema, né? Ele tem resistência aos raios UV e etc. E aí os agregados. Nós temos 3 tipos de agregados. O agregado 50, 30 e o 20. Quando a gente fala de granulometria, quanto maior o número, mais fino. Então, o 50 é mais fino, o 30 é o intermediário e o 20 é o mais grosso. O 50 é normalmente utilizado em áreas de tráfego de pedestre, o 30 e o 20 para áreas veiculares. Os detalhes de norma, né, que a gente voltando lá em NBR 957475, fala da altura da impermeabilização e etc. Tá? Toda a aplicação do sistema, né, no sistema tradicional de manta asfáltica, o pessoal faz o quê? O arredondamento de canto. O arredondamento de canto ele vai servir para eu conseguir subir com a impermeabilização com facilidade, mas também tem um aspecto estrutural. Porque quando você tem um canto de 90 graus, você tem uma força pontual. Quando eu faço arredondamento, eu facilito a subida do impermeabilizante, mas também eu travo aquela área. Como o sistema é exposto de baixa espessura, eu não posso travar porque eu não consigo fazer o arredondamento e depois fechar de novo 90 graus, eu vou respeitar os pontos considerados como críticos, que, no caso, todo o encontro de planos, encontros entre diferentes tipos de materiais, eu considero como um ponto crítico. Então, todo o encontro de plano, parede, 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 piso, vou selar. Todo o encontro entre diferentes tipos de materiais, eu também vou selar, em volta de um ralo, em volta de um PVC, em volta de um porta-grelha e etc. E aí os detalhes de acabamento, porque a gente fala de um sistema de poliuretano, ele não é só um sistema de impermeabilização, mas a gente foca o acabamento, porque ele vai ficar exposto. Junta de dilatação. Junta de dilatação, para o sistema exposto, eu recomendo perfis tipo perfis elastomérico. Né? Falando de marca, tipo Junta Gini, Union Tech, etc. Porque a gente fala de poliuretano, o poliuretano ele tem... A Viapol tem poliuretano, mas para esse caso eu recomendo usar um perfil elastomérico tipo Junta Gini ou Union Tech. E aí o tratamento das trincas e fissuras, né? Sempre abrir. Eu sempre gosto de fazer o tratamento das trincas abrindo com 2 discos, limpando, aplicando primer e selante. Juntas. E aí aplicação. Né? Aplicação com rolo de lã pelo baixo, que é o que a gente chama de rolo epox. Tá? A aplicação da camada 350, que é com rodo dentado. E a aspersão de agregado, que pode ser manual
ou mecânica. E aí o acabamento top coat. Falando da composição do sistema pedestre, então, para o Vulcan. Concreto, tratei trincas e fissuras de concreto ali, tudo. Vim com a camada do primer. Vim com a camada do 350. E vim com a camada top coat, mais o agregado 50, que é o mais fino. Veicular. Veicular eu venho com concreto, tratei trincas e fissuras. O que vai diferenciar? Eu venho com primer 350 e eu entro com a camada de desgaste, que é o Vulcan 345. E aí depois eu venho com 346. Lembrando que a gente se preocupa tanto com as solicitações de cada área, que se eu pegar uma área de tráfego veicular, a gente costuma dividir áreas de ruas e áreas de vagas. Qual que vai ter mais solicitação? Ruas. Mais solicitado do que rua, só a rampa. Então a gente tem um sistema próprio, uma configuração diferenciada para áreas de ruas, de vagas e de rampas. Esse sistema é o tradicional para vagas. O que vai diferenciar para ruas? Para ruas, eu vou dobrar essa camada aqui, ó, 345 mais agregado 30. E para rampas? Para rampas, eu vou dobrar a camada 345, eu vou trocar o agregado 30 pelo 20, e a última camada top coat também vai agregado. Um pouquinho aqui sobre a Viapol e muito obrigado.